um salmo na Bíblia que ensina muito bem para aqueles que querem ser felizes, é o Salmo 94. E eu queria ler apenas alguns versos do Salmo 94 para nós. Diz assim o verso 9: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Tremendo isso, né? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Vamos para o 12 direto. Aí vem a receita da felicidade. Quando você compra um carro, como diz a pastora, nós fomos fazer um casamento em Curitiba, ela comprou uma Bíblia, a coisa mais linda para a noiva, para o noivo, e eles estavam saindo assim, ela chamou eles e falou assim: ô, volte para cá. Eles olharam para trás. Como que vocês vão saindo se vocês não vão levar o manual? Vocês quando compram um carro não levam o manual? Claro que sim, disse o noivo. Então peguem aqui o manual que eu comprei para vocês levar para a vida. Estavam casando os jovenzinhos. Então, assim aqui Deus dá uma receita. Verso 12: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Repete esse verso comigo, diga: feliz é o homem que Deus disciplina, aquele que Deus ensina a sua lei. No verso 13 continua dizendo assim, ó: tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Entenda isso no reino espiritual, o que é uma cova. No verso 15 fala: voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Os retos de coração, que é você que está nesse lugar, que veio buscar a retidão do Senhor, vão segui-lo e serão bem-aventurados. Então você quer ser feliz? Todo mundo levantou a mão. Agora, a felicidade, irmãos, ela abrange muitas áreas da vida. Não é assim tão simples, não é apenas um estado de espírito, como dizem alguns terapeutas: oh, fique lá, né? Não é um estado de espírito. Não, ela, antes de ser um estado de espírito, é uma experiência muito real. Você e eu podemos sim ser felizes sempre. Sempre. Olha só o que o pastor está afirmando para você. Eu estou trazendo essa palavra porque ela falou muito comigo. Eu fui estudando isso. Você pode ser feliz cada minuto, cada dia, cada ano, apesar das circunstâncias. Diga comigo: eu posso ser feliz apesar das circunstâncias. Porque a gente pensa que cristão, para ser feliz, tem que ter todas as circunstâncias acertadinhas. Vamos entender o que esse salmo ensina para a gente, o que Deus quer falar. A despeito das dificuldades que eu e você possamos enfrentar, sejam elas dificuldades financeiras, sejam elas dificuldades de relacionamento, sejam elas, às vezes, até um acidente, ou como o seu Antônio, inesperadamente, estava tão alegre, a semana retrasada veio com o caminhão: pastor, passa óleo no meu caminhão. Entrei na carroceria, ungimos, quer fazer um projeto conosco. Não, o caminhão sábado e domingo é da igreja, não pode usar. E agora recebe uma notícia dessa. Dá a impressão que Satanás quer roubar a paz dele, mas ele pode ser feliz apesar dessas circunstâncias. Quem conhece o meu testemunho sabe que a pastora teve câncer no seio, e foi um dos grandes momentos do nosso relacionamento, Deus nos deu para mim, muito mais para mim do que para ela, oportunidade de eu mostrar o meu amor e eu servir ela, né, com o nosso totozinho lá, que eu sempre conto, né? Luciano, né? Então, oi? Conta outra? Tá bom. A verdadeira felicidade nunca foi
e não é determinada por fatores externos. Preste atenção nisso, eu vou fazer muito rapidinho, tá? A verdadeira felicidade, ela não é determinada por fatores externos. E esse é o engano do crente. Esse é o engano do mundo que vem para dentro da igreja. Não, fatores externos não podem nos levar a não sermos felizes. Mesmo que sejam fatores positivos ou fatores negativos, a tua felicidade tem que estar na tua identidade com Jesus. Quando você tem identidade, quando você tem foco, quando você sabe o propósito que você está cumprindo, quando você entende, como o moço falou aqui, agora eu entendi que eu estava fora do propósito de Deus. Ele trabalha com o pastor Gustavo, ele é funcionário do pastor Gustavo, esse rapaz estava aqui, o Sandro. E a gente conhece ele no dia a dia, servo bom e fiel, sempre alegre. Mas a gente sabe a perrengue que ele passou quando chegou aqui financeira. A gente sabe as dificuldades, mas sempre esteve inabalável. Diga comigo, crente feliz é inabalável. Não depende, diga comigo, não depende de fatores externos, sejam positivos ou sejam negativos. O salmista está explicando nesses versos que a felicidade está atrelada muitas vezes à repreensão e relacionada com o ensino de Deus. Eu desafio você, porque nós estamos sem tempo, a ler o Salmo 94 em casa e entender que Deus, quando Ele está te repreendendo ou está tentando te ensinar uma coisa, Ele vai mudar as circunstâncias da tua vida, nem que para isso Ele tenha que te levar à falência. Esse é o nosso Deus. Ele é bom, como disse o Dale Anderson. Ele é maravilhoso, Ele é generoso, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, mas Ele é juiz. Ele julga. Ele sabe os teus pensamentos e os meus pensamentos. Ele sabe o que você está aí nesse momento pensando. Ele sabe o que você vai pensar amanhã e sabe o que você pensou ontem. Mesmo que você não tenha aberto sua boca, não se preocupe, Ele conhece tudo. Ele esquadrinha o nosso coração. Ah, se eu tivesse tempo, ia contar para vocês. Me acordou de madrugada e me deu a visão do meu coração. Do meu coração, mas um dia eu vou contar aqui, tá bom? A felicidade, então, não é algo que se alcança num segundo assim, ó, só porque eu ganhei na Mega Sena. Você sabe quantas histórias desses que têm muito dinheiro e são infelizes, que até se matam. Não, felicidade é um longo caminho de aprendizagem, que envolve descobrimentos. E a igreja aqui, como nós ficamos ansiosos para que os irmãos cresçam rapidamente, ela oferece inúmeras ferramentas. Como eu estava dizendo, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos os ensinos nas quintas-feiras, nós temos os cultos das mulheres na próxima quarta-feira, que sempre é na primeira semana. Na terceira semana nós temos o culto evangelístico de homens. Nós damos oportunidade para você manifestar o evangelho, como a pastora sugeriu aqui, que ela leu na palavra, trazendo pessoas para a igreja. Então há um monte de descobrimentos, e esse descobrimento todos vão te conduzir para te reforçar na identidade com Deus. Quando você tem identidade no Senhor, você vai olhar para a tempestade que está ao seu lado e vai falar: o que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Qual a lição que o Senhor quer que eu tire disso? Onde é que eu tenho falhado, ou então onde é que eu tenho acertado? Essa felicidade passa por um processo de renúncia. Renúncia das disponibilidades que o mundo tem aí à vontade. Passa por um processo de renúncia. Um grupo aqui dos irmãos da igreja hoje está completando 20 dias de um propósito de 100 dias. Amanhã outros vão começar para mais 100 dias. Vão passar 20 dias de nós, que envolve um propósito de 30 minutos por dia de oração, que envolve limitar os alimentos, envolve não tomar refrigerantes, açúcar, doce, nada. Ah, por quê? Porque
esse é o outro passo. Na maioria das vezes a felicidade passa por sacrifícios, porque para você entender o propósito de Deus para a sua vida, você tem que gastar tempo com Ele. Como é que você quer entender que o Criador dos céus e da terra, o que Ele quer de você, se você não para Ele? Tem que parar para Ele. Então nós nos impomos uma regra de parar 30 minutos por dia para Ele, seja a hora que for. E claro, as provações. As provações, diga comigo, provações geram bênçãos. Sempre, irmãos, provação gera bênção. Seja ela a pior perrengue que uma pessoa pode passar, seja ela a pior situação. Eu olho daqui de cima com o privilégio que tenho e lembro de quando no dia 26 de janeiro do ano 2013 nós começamos a igreja. E quantos vieram comigo para a caverna de Adulão? Continuamos na caverna, porque afinal de contas o Davi ficou 7 anos. Nós vamos ficar também, não tem problema. Só que nós teremos 400 valentes curados. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Itapema vai se render para Jesus. Ele decidiu semear aqui isso. E Deus vai fazer essa obra em nome de Jesus, amém? Então provações do tipo, por exemplo, a dor. Infelizmente, dor é um instrumento de aprendizagem profundo usado por Deus. Todos sabemos que existe o caminho da felicidade, todos nós sabemos, mas nós resistimos a andar nele. Por quê? Porque inicialmente esse caminho exige dor, renúncia, sacrifício, provação. Porque exige obedecer. Vocês observaram aqui, tinha 6 pessoas aqui. 2 delas enfatizaram obedecer. Obedecer. Eu não me preocupo quando uma pessoa não obedece. Eu tenho generosidade suficiente, como disse a irmã, eu vi o amor ágape inundar aquele lugar nessa tarde, ela falou. Ninguém pode ser pastor de uma igreja sem amar. Eu vou atrás, abraço, amo, digo, pô, o que está acontecendo? Eu estava na secretaria da igreja essa semana, e de repente eu recebi uma notícia de um irmão que estava... E o Espírito Santo começou a me pegar. E a Maridiana é testemunha, a Camila estava junto, o Ricardinho também. E eu comecei a chorar. Não por mim, mas eu chorei copiosamente. Porque não são os fracos que choram, são os que têm compaixão que choram. E eu comecei a chorar de compaixão por esse jovem, que até 31 de agosto do ano passado era completamente encontrado na valeta, podre, viciado. Levantou-se. Nossa, foi muitas coisas que aconteceram na vida dele. Atendi ele muitas vezes, de madrugada, a hora que ele me ligou, eu fui atrás dele. E aí fiquei sabendo que ele estava buscando um outro caminho. Então eu fiquei realmente com compaixão. Por isso eu digo, felicidade é possível para você. Diga para quem está do teu lado, felicidade é possível para você. Agora, tem um caminho a ser trilhado. Haverá dor, renúncia, sacrifício, provação no seu trabalho, na sua casa, no seu interior. Uma irmã hoje me disse uma visão. Ela falou sobre o oleiro. E eu não vou contar muito detalhe a visão, porque eu quero que ela conte no culto das mulheres. Nem contei para a pastora ainda. Na hora do almoço hoje lá, a pessoa me mostrou como Deus faz. Não, eu vou contar para você, não vou esconder. Não tenho segredo contigo. Irmãos, tremendo o que Deus revelou para ela. Mas basicamente, vou te dar só uma dica. Deus te protege por fora, mas Ele te moe por dentro. Você viu como é que o oleiro faz um vaso? Ele enfia a mão no barro e está rodeando ali, está ali com o pé, às vezes com o pé, ou então agora hoje em dia já está mais moderno, é com o motor. Ele enfia a mão, ele protege o barro por fora, e ali dentro ele vai trabalhando e vai erguendo, e vai erguendo, e vai erguendo, e vai formando o vaso, por dentro. É por dentro. Põe a mão assim, ó, põe a mão contra você assim, ó, diga assim, é aqui dentro que Deus vai fazer nascer a minha verdadeira felicidade. Aplauda esse Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Deus que ouve tudo, Deus que vê tudo, Deus que conhece os meus e os pensamentos, Ele te faz bem-aventurado, Ele te faz luz. Ele julga, haverá castigo para os ímpios, sobre eles cairá o resultado dos pecados deles, mas Deus sempre intervém. Você precisa entender isso, irmãos. Repete assim comigo: Deus sempre intervém. Ele sempre põe a mão, embora você e eu não gostemos de aceitar, embora muitas vezes a gente fale, não, assim não é de Deus. Não, é de Deus. Seja bom ou seja ruim, pode saber que é de Deus. E a gente tem que aprender a fazer essa leitura. Agora, se você não conhece Deus, como você vai fazer a leitura? Precisa conhecer Deus. Hoje nós escutamos a pastora Débora contar um testemunho dela com o pastor Gustavo lá. E ela falou, eu posso falar o marido que eu tenho, porque eu conheço ele dentro da minha casa. 5 de maio nós vamos fazer 42 anos de casado. E 43? Já aumentou um. Meu Deus do céu. Mas 43 anos de casado, será que eu conheço essa mulher e ela me conhece? Claro que sim. Quando ela só olha de lá para mim assim, eu falo, ixi, estou falando alguma coisa errada. Eu já sei. Ela é misericordiosa comigo, ela me avisa. Oxe, horário, tá. Etc. Glória a Deus. Irmãos, entendeu então? Primeiro, felicidade é possível para todos. Segundo, tem dificuldade sim para ser feliz. Para ter felicidade tem que ter foco em Deus. Terceiro, e quarto e último lugar, sempre Deus vai intervir na tua vida. Amém? Amém, amém, queridos? Glória a Deus. Tinha tanta coisa preparada aqui, vou passar aqui rapidamente. Fique de pé, por favor. Quero que você faça um balanço antes de a gente começar a se lamentar, antes de a gente achar que Deus nos abandonou. Esse lance do Deus nos abandonou, Deus ficou em silêncio, é no silêncio que Deus quer falar com você. Muitas vezes, irmão, Deus fica em silêncio. Vocês viram o que o Sandro falou? Depois de muito tempo, quando eu cheguei naquela noite na vigília, Deus falou com ele. Às vezes Deus fica em silêncio. Então não adianta falar, se lamentar. Antes de achar que Deus me abandonou, tente descobrir a causa das suas lutas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você do sermão de hoje. É possível ser feliz, mas você precisa tentar entender Deus. E isso você entende vindo para a escola bíblica dominical. Isso você entende vindo quinta-feira no Maturidade. Isso você entende estando no jejum todos os dias da semana. Isso você entende pegando as ferramentas da igreja para crescer. Isso você entende. Você e ele no seu quarto discuta, bem quietinho. Fecha a porta do seu quarto. E quando Deus fala, fecha a porta do teu quarto, Ele está falando a porta do teu coração.